Olá, sejam bem-vindos à TV Affinity. Hoje vamos abordar um tema extremamente curioso, muito prático, fácil, mas é uma coisa que não é muito comum para nós, principalmente a nós aqui do Brasil e aqui pessoal da região sudeste. Não é muito comum a gente fazer esse tipo de passeio, são as viagens de motorhome. Estou aqui com o Eduardo, é o representante Latam da Cruise América, e é um tema que a gente vai abordar aqui. Vamos ter uma conversa bem natural, bem tranquila, com temas de várias curiosidades que a gente possa ter sobre a viagem de motorhome, que é uma coisa que se confunde muito com a história americana, né? Então eles têm essa característica de viajar dessa forma há muito tempo, e eu queria que você falasse um pouco para a gente. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É uma viagem para a família, pessoas que gostam de estar em contato com a natureza, sair da cidade grande. Eu tive nos Estados Unidos recentemente e assim, eu fiz uma rota bem comum, né? Foi saindo de Miami, indo para Orlando. O que eu cruzei com motorhomes nessa viagem foi um absurdo. Eu acho que eu contei só na primeira hora mais de 50 motorhomes que eu cruzei na estrada, e assim, de diversos tamanhos, né? De tamanho pequeno, grande. Tinha um que eu até achei que era aqueles transportes ali de animais, mas era uma coisa monstruosa, muito grande, e é uma coisa que me impressionou e foi um dos motivos de eu estimular, né, que o Eduardo viesse aqui e falasse um pouco mais para a gente dessa prática de viagem. Fala um pouco para a gente da Cruise América e que você possa, dessas curiosidades para você, por favor. Bom, a Cruise América é uma empresa que já está há 47 anos fazendo locação de motorhome. Eu costumo brincar até que a gente nem imaginava motorhome no Brasil e a Cruise América já fazia essa locação na América do Norte, né? Hoje é a principal empresa que tem esse trabalho de locação. São aproximadamente 5 mil motorhomes de 3 tamanhos diferentes. Eu reparei, eu vi no site, os tamanhos vão de, acho que é de 3, né? 3, 5 e até 7 lugares. 7 lugares, eu vi. Eu dei uma olhada bem, achei bem interessante, e tem muitas particularidades, né? Desde você cuidar, né, da sua própria água, da eletricidade, você cuidar também da parte de troca, da parte de esgoto. Você tem uma série de particularidades ali que você tem que fazer, né? A gente costuma dizer que o motorhome, o mercado brasileiro, por a gente não ter essa cultura, a visão inicial é que ou acampar é uma coisa para quem gosta de barraca e água fria, ou até mesmo os outros extremos. Acho que a gente vê muito filme americano, os motorhomes, e muitas vezes tem aquelas sátiras, o pessoal, férias frustradas, por exemplo, é o cara carregando os dejetos. Então são normalmente extremos que acabam deturpando um pouco a imagem do que é um motorhome, quando na verdade é uma coisa bem simples e confortável e prática, né? Essa questão de descarte, muitas vezes as pessoas falam, nossa, já tem um receio inicial, mas a gente tem que sempre lembrar que nos Estados Unidos as coisas são feitas para que você faça você mesmo de tudo, e isso inclui o próprio motorhome. Então, é muito simples a operação do motorhome, né? Todo esse trâmite de conexão de água, luz e o esgoto, em 5 minutos você tem tudo já armado, uma vez estando num camping, que também vai ter toda a estrutura, né? Até você falou na situação de camping, você tem 2 tipos de camping, né, nos Estados Unidos. Você tem o privado e tem o público, eu estou enganado. Sim, tem nos parques nacionais. Todos os parques nacionais têm um número X de vagas que você pode ficar, com algumas restrições, são campings um pouco mais rústicos, mas você tem também, outro lado, campings privados. Inclusive existe uma rede que só ela tem mais de 600 campings ao redor dos Estados Unidos e Canadá. E temos outras situações até interessantes. Muitas vezes as pessoas não imaginam, mas dentro da própria Disney em Orlando, você tem um camping do Tico e Teco. Verdade, eu cheguei a reparar isso. Eu passei numa localidade falando sobre esse camping com nome que não era verdade, Tico e Teco. Agora eu não esqueci. Chip and Dale. Isso, e agora Fica no eu Fort lembrei. Wilderness. Isso é bem interessante. E são coisas que a gente, com uma conversa dessa, a gente vai ter como objetivo desmistificar muita coisa, né? Eu gosto de usar muito essa palavra, que muita coisa que a gente tem no nosso mercado são, às vezes, mitos, né? Coisas que as pessoas criam na cabeça, e às vezes você tem uma situação que é tão legal
que você às vezes deixa de fazer por falta de conhecimento, né? Tem uma coisa que quando eu comecei a me interessar muito pela viagem de motorhome, é a diferença entre trailer e motorhome. Queria que você Muito comum. falasse isso pra gente. Essa dúvida é muito comum. Eu acho que um pouco da história do Brasil, né? Era muito comum a gente ter lá na década de 70, 80, empresas que faziam trailers no Brasil, né? Mas a diferença basicamente é que o trailer é aquela casa, digamos, que você engata no carro e Sim. você puxa. O motorhome ele já tem toda a estrutura da casa e o carro. Isso facilita muito também a locomoção. Então, às vezes, a pessoa tem essa imagem do trailer, que era muito difícil você dar uma ré, estacionar. Sim. Né? O motorhome, por ser um monobloco, digamos assim, você consegue ter uma dirigibilidade muito maior do que num trailer. Uma coisa que eu enxerguei também como uma vantagem hoje de motorhome é você interagir com as pessoas que estão dentro do carro, né? Ao invés de você acordar às 5 horas da manhã, sair do carro, entrar para dirigir sozinho enquanto a sua família, seus amigos dormem, né, no trailer, né? Então a ideia é você estar ali interagindo, aí acorda o primeiro, faz um café, te serve, te dá um bom dia e a viagem já está seguindo. Né? Isso é muito legal, né? Ter a casa e o carro. Eu costumo dizer que o motorhome é um antídoto, como aquela famosa frase de famílias viajando juntas, né? A criança pergunta para o pai, tá chegando? Tá chegando, vai ter alguns motivos, né? Seja porque precisa ir no banheiro, seja porque está com fome ou está com sono. Então isso você já tem no motorhome. Então a própria viagem do motorhome estando na estrada é uma experiência. Você pode ter a família jogando um baralho na mesa, vendo uma TV, levando. Na verdade a gente tem o monitor, né? Quando você leva o iPad, cada um você leva o seu próprio tablet, você tem. Nos campings você até tem a TV, mas no motorhome em si a gente não tem a TV. Uhum. Mas eu costumo dizer que a melhor tela plana que você pode ter é a janela do motorhome quando você está num parque nacional. Espetacular. O que eu acho que as pessoas que pensam, né, em começar a fazer uma viagem como essa, né, primeiro é definir o tamanho, né, e que tipo de motorhome você quer. Né, e depois, como é que você organiza uma viagem desse tipo? Né? Porque normalmente você pega o seu carro, ou você vai até o aeroporto, você senta, o aeroporto chega, você pega um transfer, o transfer leva para o hotel. Mas quando você está numa viagem de motorhome, né, você tem que se preocupar com algumas coisas. Né? E como começar a organizar uma viagem? E se essa viagem estiver começando a ser organizada, o que você me indica em termos, o que você indica para nós que estamos assistindo aqui? Se tem algum tipo de viagem temática, se tem alguma coisa, as viagens mais feitas. Fala um pouquinho para a gente disso. Bom, vamos dividir um pouco o que você comentou. A Cruz América tem 3 tamanhos de motorhome, né? 3, 5 e 7. Okay. A gente sempre recomenda até uma pessoa a menos do que a capacidade do veículo, porque a última cama sempre vai ser a mesa que rebate e vira uma cama. Então, você está um casal, você pode escolher um modelo de 3 pessoas, 4 pessoas, um modelo de 5 e um de 7, 6 pessoas. Primeiro, você tem um conforto maior, tá? Internamente. Então, a primeira decisão é isso. Né? Muitas vezes até a gente recomenda 2 casais viajando junto, pegar um motorhome de 7 lugares, porque você tem até mesmo a privacidade de ter uma suíte praticamente no fundo do motorhome e um outro casal fica na frente com uma área social, digamos assim, entre os dois. Tá? Entendi. Então, não necessariamente, às vezes até é vantagem você pegar um motorhome maior de 7 pessoas, estando em 4, pelo conforto e também pela um pouco mais de privacidade. Tá? Então, definindo isso, qual o tamanho ideal para sua família, seu grupo de amigos, pensar em qual região da América do Norte você quer ir. Né? O motorhome é muito mais recomendado para você fazer viagens aos parques nacionais, que a gente comentou, fora das cidades grandes. Né? Muitas vezes eu vejo o brasileiro não explora áreas ao ar livre fora das cidades grandes, né? Inclusive na Flórida, né? O brasileiro está sempre na Flórida, mas você consegue fazer um roteiro fantástico nas 2 costas da Flórida, passando em Orlando, obviamente, Miami, que a gente tem que passar lá, né, nessa viagem. Isso tem jeito. Mas você consegue explorar outros atrativos, desde fontes termais, praias do Golfo, ou inclusive na Califórnia, os parques nacionais, onde você pode de manhã estar na praia, à noite estar na neve. Sair do tradicional. Eu acho que é uma experiência.
sai do roteiro Disney, do roteiro Nova York, compras, é uma viagem um pouco fora desse tradicionalismo que a gente vê, né? Eu costumo dizer que até viajar de motorhome é a melhor maneira de juntar vários destinos numa mesma viagem. Você pode continuar indo na Disney, fica uma semana na Disney e uma outra semana de motorhome. Você vai ter 2 viagens em uma só, com a vantagem de não precisar desfazer e fazer mala toda hora, fazer check-in, check-out. Você tem a vantagem de você gostou de um local, você pode ficar um outro dia, né, naquela questão de ter que correr para o hotel para não dar no show. Então você tem essa flexibilidade e autonomia de viagem muito grande e que combina muito com o perfil do brasileiro. O que você acha que não pode ser esquecido hoje numa viagem de motorhome? Assim, isso é uma característica que você faz. Isso aqui não pode faltar numa viagem de motorhome. O que eu não posso esquecer? De levar? Isso, de levar. Olha, a primeira coisa é o seu espírito de estar conectado com a natureza. Legal. Eu digo que o motorhome também é quase um detox digital, né? Você está num parque nacional, você não vai ter conexão de celular, então as famílias voltam a fazer uma coisa rara hoje em dia, que é conversar entre si, né? Fora do aplicativo de celular, alguma coisa assim. Então, acho que esse é o espírito, você tem que entrar nesse espírito, né? De poder conviver de novo com as pessoas e realmente estar mais junto, né? Em termos de levar do Brasil, você não precisa levar nada especificamente diferente do que você iria levar numa viagem normal. Obviamente leva a sua roupa, você tem dentro do motorhome as camas, né, nos maiores 5 a 7 lugares você tem um bagageiro grande embaixo. Sim. Então normalmente eu recomendo, vai ficar 2 dias, 3 dias, você leva uma mochila para dentro do motorhome, deixa a mala maior de repente no bagageiro. É mais a maneira como você vai se organizar durante a viagem do que alguma coisa específica para levar. Perfeito. É uma coisa que como na verdade eu tenho filhos, né, e casado, a gente começa a se preocupar com roupa, né? Roupa de cama. Uhum. Eu percebi que tem a possibilidade de você locar também a roupa de cama ou não, né? As pessoas que quiserem podem locar ou não locar. O que você acha que é mais a gente tem, com a Cruz América, a ideia sempre é simplificar tanto o agente de viagem, né, a venda para o agente de viagem, quanto para o nosso cliente final. Ok. Então a gente oferece já desde o início, desde o Brasil, um pacote completo. Além da locação, né, vai ter sempre a milhagem adequada para a viagem e com os kits pessoais, né, o kit pessoal vai vir o travesseiro, um lençol, a toalha. A gente vai ter um kit de cozinha com panela, prato, copo, xícara. Toda a estrutura que ele vai precisar. Entendi. Isso é contratado. Você tem a diária do motorhome e aí você vai pagando percentuais por esses kits. E você já sai com tudo do Brasil. Muito legal tudo isso. Pago daqui para realmente chegar lá e se preocupar em realmente ter essa experiência nova, que é dirigir um motorhome e conhecer novos caminhos. Falando um pouco de estrutura, né? A estrutura de um motorhome hoje. A gente vai falar, eu como homem me preocupo com a parte mais de autonomia de combustível, quantidade de litros para você, de água, tanto que água para consumo quanto água para banho. Queria que você desse um overview sobre isso, que eu acho que é uma coisa que é importante, né, da gente se preocupar na hora de você programar uma viagem, né? E fala um pouco também da parte de estrutura interna, quais são os equipamentos disponíveis dentro de motorhome, desde o banheiro, ou é o banheiro para banho, eu acho que tem banheiro também, é o banheiro para você usar normalmente para as suas necessidades fisiológicas, né? Uhum. Fala um pouquinho para a gente dessa estrutura. Bom, o motorhome em si, a gente tem que pensar como uma casa. Ele tem todos os itens e utensílios que a gente vai precisar. Então, desde ar-condicionado, você tem ar-condicionado central, você tem aquecedor, então mesmo em temperaturas frias, eu tive agora recentemente na Califórnia 4 graus, o aquecedor funciona tranquilamente para dormir. Você vai ter fogão com 3 bocas, fogão a gás. Você vai ter micro-ondas, geladeira com freezer, tá? Essa é tudo que a gente tem de casa. Além do banheiro, uma ducha, né? A ducha com água quente, né? Que as pessoas sempre me perguntam se tem água quente no motorhome. Isso né? Aí é relevante. Você pode até, se quiser, se escaldar no chuveiro. Se não tiver água quente, eu já perdi o acompanhante da viagem, cara. Com certeza. A gente tem uma preocupação muito de deixar claro para o nosso viajante que você vai ter a experiência como se tivesse uma casa com a vantagem de levar para onde você for. Então, quanto maior também o motorhome,
maior o tamanho dessa estrutura. O parte do box do chuveiro vai ser maior, você vai ter uma pia separada do chuveiro, você tem um vaso sanitário. Mas também é importante comentar que a estrutura dos próprios campings nos Estados Unidos é muito grande. Eu costumo dizer que são resorts para motorhome. Então, se o cliente também não quiser tomar banho dentro do motorhome, quando estiver no camping, ele tem uma estrutura anexa dentro do camping, com banheiros, com casas de banho, ou com acesso até exclusivo a banheiros, com senha. Você tem toda essa estrutura e privacidade durante a viagem. Pô, perfeito. Então, falando um pouco mais da rotina da viagem, né? A gente falou já de estrutura, de como viajar, as diferenças. Por exemplo, se eu alugar um carro, um motorhome, no caso, eu alugo em Nova York e eu quero ir até uma cidade lá no Pacífico. Então, como é que é feito isso? Eu posso pegar esse carro, deixar ele lá, eu tenho uma taxa de retorno, e eu queria que você falasse um pouco também dos momentos principais para essas locações, né? Quais são os momentos mais interessantes para fazer locação de motorhome nos Estados Unidos e Canadá? Tá. Bom, hoje a Cruz América ela tem 42 bases na América do Norte, tá? 5 no Canadá, o restante nos Estados Unidos, nas duas costas. Então o cliente pode sim pegar numa cidade e devolver em outra, desde que seja dentro do mesmo país. Né? Pegou nos Estados Unidos, devolve nos Estados Unidos, Canadá devolve no Canadá, mas ele pode cruzar a fronteira entre os dois países. Né? Inclusive a gente já teve solicitação de reserva desde o Alasca até San Diego, fazendo toda a costa oeste. Então, obviamente é uma viagem bem longa, mas a gente vê até uma característica, já tem brasileiros hoje locando motorhome por 3 meses. Então, também é uma característica do motorhome. As pessoas ficam, depois de uma primeira viagem, se acostumam e veem que é realmente muito fácil, elas permanecem numa segunda viagem mais tempo. Tá? Essa questão de devolver em outra cidade, sim, você tem uma taxa de devolução, né? É um pouco diferente até da locação de carro, porque a gente precisa considerar que o motorhome a gente não consegue colocar numa cegonha, por exemplo, né? Sim. Então ele precisa ser locomovido de uma cidade para outra. Inclusive por isso a gente consegue oferecer também, em certos períodos do ano, dependendo da flexibilidade do nosso cliente, vantagens para que o cliente faça essa transição, essa realocação do motorhome, como por exemplo, uma rota super popular no Brasil, a Rota 66. Né? A gente trabalha em parceria com muitas agências que trabalham com locação de moto. Legal. O motorhome acaba sendo um suporte para quem faz uma Rota 66, por exemplo. Tá? E na Rota 66 especificamente, normalmente entre os meses de março e junho, a gente tem a oportunidade de pegar os motorhomes que estão recém saídos da fábrica, que são feitos próximos ali a Chicago, e levando para a costa oeste, seja desde Denver, Salt Lake City, Los Angeles, São Francisco, um cliente pode ter uma vantagem de pegar os menores preços, com um motorhome novo, saindo da fábrica, e sem a cobrança de uma taxa de devolução. Ou seja, é uma vantagem tanto para o cliente quanto para a Cruz América. A Cruz América teria que pagar para alguém levar, o cliente leva e leva um motorhome novo. Isso é uma informação importante, até porque isso reduz o custo da viagem. É interessante para a empresa de vocês também. E que época do ano mesmo que você falou? Que são normalmente, cada ano muda um pouco, mas normalmente entre março e junho. Março e junho eu posso encontrar. Isso vocês sinalizam isso? Isso todos os operadores, né, que trabalham hoje com a gente nessa venda, eles têm esse mapeamento, a gente informa eles anualmente, até mensalmente durante esse período, a alteração. Porque obviamente tem um número restrito de veículos para essa realocação. Entendi. Então, normalmente saem essas promoções, os agentes vão poder ver isso. Uma situação que eu acho interessante aqui é você não... Para montar uma viagem de motorhome, você não pode ficar preso no aéreo, né? Você tem que deixar isso bem solto. Acho que começar pela locação do motorhome para depois ver o aéreo, né? Porque senão você fica sem essas variações legais. Vantagens que você pode ter. A gente sempre recomenda o cliente primeiro reservar o motorhome, né, e depois procurar o aéreo. Por quê? A gente tem essa questão do one way, né, que nós chamamos de retirada de uma cidade de devolução em outra. Algumas vezes não tem a disponibilidade. A gente tem um limite do número de one way, por exemplo, São Francisco, Los Angeles, que é uma rota, uma demanda muito grande. Entendi. Mas às vezes a gente tem Los Angeles e São Francisco, a rota inversa. Então, se o cliente já está limitado pelo aéreo, ele acaba não podendo aproveitar essas vantagens. Não, isso é interessante.
Queria aproveitar para convidar você que está assistindo ao vivo com a gente, seja pelo grupo de agentes de viagem do Facebook ou convidado pela nossa equipe comercial, ou até mesmo pela Cruze América. Participe conosco no nosso chat, mande mensagens pelo WhatsApp. Tem alguma pergunta? Bom dia. O Guilherme de Nespoli pergunta como funciona fazer Lake Tower com motorhome. Se existem boas estruturas de camping por lá. Legal. Não pergunta. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Lake Tahoe é uma das rotas bem populares também. As pessoas normalmente retiram em São Francisco, aproveitam Napa Valley. Eu, inclusive, já fiz essa rota São Francisco, Napa Valley e Lake Tahoe. Existe uma estrutura fantástica na região, né? Inclusive eu não comentei, mas a própria Cruze América tem um aplicativo de celular, basta procurar nas lojas aí, né? Tanto a Apple como Android. Sim. Busca por Cruze América, você tem no aplicativo um mapa de geolocalização onde tem todas as opções de camping. Hoje são mais de 16 mil campings nos Estados Unidos. E você já consegue dali já começar pela sua rota, você saber qual que está mais próxima, tempo de deslocamento. Sim. Não, isso é espetacular. Porque não necessariamente você vai fazer a reserva antecipada, né? Se você estiver fora de períodos de alta temporada, você pode ir montando conforme a sua rota. Aí, tudo certo. Viagem está programada, todo mundo gosta de viajar de motorhome, está tudo direitinho. E aí, minha carteira de motorista, como é que eu faço? Essa é a primeira pergunta. Primeiro está válida, ela está válida, mas como é que fica? É mais simples que as pessoas também imaginam. Basta você ter uma carteira de habilitação categoria B, que é de carro, tá? Válida, obviamente, né? E sendo a definitiva. Não pode ser aquele primeiro ano, né? de habilitação. Entendi. Tá? E essa questão também de quantas pessoas também podem dirigir, perguntam muito. O número de motoristas adicionais que a gente pode ter é conforme o tamanho do veículo. Então a gente pode ter até 7 motoristas adicionais sem custo nenhum para o nosso cliente. Isso é legal, né? Dá uma trégua para o motorista, também dá uma descansada. Mais uma pergunta? Então, o Paulo Bispo pergunta, para facilitar a emissão da passagem aérea, qual a melhor cidade para retirar o carro? Obrigado, PB. Obrigado pela sua pergunta, legal por você estar participando. A cidade depende muito, né? Eu acho que a gente tem cidades onde a estrutura da Cruze América é maior, então a gente tem uma disponibilidade maior. As principais bases hoje que a gente tem com motorhomes disponíveis é Orlando, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Tá? Perfeito. A sede da Cruze América, ela fica em Phoenix, no Arizona. Então também tem uma disponibilidade muito grande e às vezes as pessoas não pensam Phoenix como uma cidade para se iniciar uma viagem, mas você tem toda uma parte de Sedona, pegando os parques nacionais também do Arizona, entrando em Nevada, que é fantástico. Tá? O agente de viagem vai perceber, né, pela experiência no dia a dia, ele vai saber quais são as rotas com melhor preço naquele momento para poder organizar a retirada do motorhome. Isso é uma coisa que vai ser bem legal. Isso a gente ajuda também, né? A gente está aqui também para poder dar esse suporte de... tem uma ideia de viagem, a gente recomenda, entra em contato com a gente fala qual o melhor período, tendo essa flexibilidade. Não, isso é importante, essa interação de vocês, a empresa, com o profissional de turismo, fazendo com que cada vez fique mais ajustada essa viagem e a experiência de uma viagem de motorhome seja cada vez mais perfeita. Essa ideia, desmistificar para o agente de viagem, e a gente tem visto realmente cada vez o maior interesse do agente de viagem, e a gente está aqui para isso. Trazendo um pouco para o mercado de seguros, e é uma situação que a gente, apesar da gente não estar falando do seguro viagem propriamente dito, mas do seguro, que seria o seguro contratado para a proteção do veículo, né? E a gente sabe que tem muita situação de você contratar num portal, aí quando você pega um seguro específico, você chega na saída, você não está com um seguro tão específico, faltando alguma coisa, aí a gente tem aquela surpresa que muitas das vezes desagrada ao nosso passageiro, que acaba que a expectativa dele, né, que estava de um puro encantamento, ele toma uma surpresinha daquela na hora da retirada. Eu queria que você falasse um pouco da parte de seguro, de locação do seu... Eu acho que essa parte é super importante, porque a Cruze América
né? Obviamente, o motorhome não é uma coisa tão popular, né? Tão difundida como talvez locação de carro, mas a Cruz América teve desde o início a preocupação em simplificar todo esse processo. Então, não podia ser diferente em questão de seguro. Então, fazendo a locação do Brasil, o cliente já vai sair com seguro completo, total. Não vai ser oferecido nenhum seguro adicional para ele no momento da retirada. Então, e isso acaba realmente facilitando muito, até muitas vezes, a definição da viagem do cliente. E como a gente já falou, a própria questão de ter motoristas adicionais, isso também já simplifica. Na hora que chegou, fez o check-in, a papelada, né, documentação normal, colocou todos os motoristas adicionais, não tem seguro. Não tenho nada adicional, surpresa na hora de já está ali lá. os seguros contra terceiros, o seguro do casco em si. Sim, na verdade a Cruz América tem até 2 seguros. Ele tem esse seguro total do casco contra terceiros e um seguro adicional em caso de valores superiores. Então, ele aciona primeiro um seguro, se for um custo mais elevado, ele consegue acionar um segundo seguro. Seria como se fosse uma figura de um resseguro, né? Seria Sim. o seguro do seguro, para caso o sinistro seja muito alto, você tem lá uma apólice alternativa para acionar. Isso. É uma maneira inteligente de mitigar um pouco esse custo que possa ocorrer. Sim. A gente viu que o motivo principal da viagem de motorhome é essa integração, trazer esse convívio da família. E hoje existem famílias que, além dos filhos, existe o filho animal, o filho pet. Sim. Então eu queria saber se na Cruz América o filho pet também é bem-vindo. Sim, todos os nossos veículos são pet friendly. Quem tiver a oportunidade de também ver as imagens dos próprios veículos, a gente sempre vai ter um cachorro, um animal de estimação na nossa porta principal, realmente mostrando que são bem-vindos. E isso faz parte até da cultura dos Estados Unidos. Todos que tiverem a oportunidade num camping vão ver. As famílias viajam com seus cachorros, colocam até um cercadinho em volta do motorhome e ficam com o pet ali. Pô, bem legal isso. Eu tive uma experiência em me hospedar num hotel pet e realmente não é muito comum pra gente, né? Você tá dentro do seu quarto de hotel e você escutar um latido de um cão de grande porte no quarto do lado, mas e cada vez mais as pessoas viajam com seus pets. Aqui também no Brasil tem filhos, né? redes de hotéis hoje fazendo isso. Eu acho que é uma iniciativa boa, até que vocês seguem muito a cultura norte-americana e a gente está se adaptando agora a isso. Bom, queria que você falasse um pouquinho para os nossos agentes de viagem que quiserem contratar esse serviço, como é que pode ser feito? Bom, hoje a Cruz América já tem, o nosso principal parceiro são os operadores, a gente está disponível nas principais operadoras em todo o Brasil. Então, vendas, questão de financiamento diretamente com o operador. Obviamente que a gente não deixa de dar o suporte para os agentes de viagem. A gente estava até brincando aqui, a nossa venda é sempre em 8 mãos. É o agente de viagem, vocês, junto conosco, junto com o operador e com o cliente, para realmente encontrar a melhor maneira dessa viagem. Isso vai muito parecido com a que a gente tem aqui na Affinity hoje, que é sempre prestigiar o nosso parceiro, o nosso agente de viagem. A gente orienta, a gente apoia o cliente, mas a venda vai sempre através dos nossos distribuidores, que são vocês, a gente viaja e os operadores. Então, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse alguns diferenciais hoje da Cruz América e que você dá um seu recado aí para a gente finalizar esse bate-papo. Bom, a Cruz América hoje, a gente vê com esses 47 anos de experiência, 60% dos nossos clientes hoje são internacionais. Como a gente comentou, já são 5 mil motorhomes nos Estados Unidos, na Cruz América. Vocês terem uma ideia, as demais empresas têm em torno de 300 motorhomes. Então, a estrutura que a gente consegue oferecer é muito grande, né? A assistência que a gente tem na estrada para o nosso cliente. A gente tem hoje essas 43 bases, mas nós também temos outras 120 bases espalhadas pela América do Norte. No momento, caso o cliente tenha algum problema, ele liga para a nossa central e a gente tem uma assistência muito rápida. Então, isso dar segurança para o agente de viagem apresentar para o cliente, porque muitas vezes, imagina o cliente está no Parque Yosemite, deu um problema no motorhome, ficar esperando uma semana, né? Um dia já estragaria a viagem. Né? Então, a gente tem
essa preocupação muito grande de conseguir dar um retorno também rápido, e nenhuma outra empresa na América do Norte consegue oferecer Até pela isso para os clientes. capilaridade de vocês, né? Eu vi uma situação interessante antes de a gente finalizar, é o ponto da tradução simultânea. Vocês se preocupam com que o cliente entenda perfeitamente aquilo que está sendo dito, né? Você viaja, você pode até não Sim. dominar o idioma, mas a Cruz América tem essa solução para aplicar. Queria que você falasse um pouquinho. Sim, foi até uma demanda dos agentes de viagem, que a gente sabe hoje, em torno de 30% a 40% dos brasileiros que poderiam fazer uma viagem internacional acabam não fazendo por conta do receio da língua. Então a Cruz América tem, desde o início desse ano, todas as lojas, um aparelho que faz uma tradução simultânea, e o nosso atendente pode, junto com o cliente no motorhome, quando faz um tour do motorhome, fazer uma tradução. Basta apertar, é um aparelhinho pequeno, chama Pocket Talk, você consegue, apertando de um lado tradução em português, ele te entende em português e já traduz automaticamente para o inglês e vice-versa, né? Então isso acaba realmente facilitando a interação no momento do check-in. E até você otimiza, melhora, né, a forma da utilização do motorhome. Então você evita problemas na utilização, o manuseio inadequado de alguma das ferramentas dentro do motorhome. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. Inclusive, além dessa parte de tradução, a gente tem no aplicativo, também nas redes sociais, um vídeo de orientação em português. É um vídeo que tem 28 minutos e fala detalhadamente todo o processo de locação. Às vezes fala que é muito detalhado, mas é muito melhor que você tenha todas as informações e possa consultar sempre que precisa. Em português? Em português. Isso é bom, já sai daqui sem dúvida. Tem alguma pergunta? Então, o Guilherme Nespoli pergunta para nós os horários de devolução e como funciona os dias da semana para fazer a locação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. A gente tem, diferente um pouco da locação de carro, as lojas da Cruz América elas funcionam de segunda a sábado, tá? E os horários de retirada são muito similares à hotelaria, né? Você vai retirar o motorhome da 1 às 4 da tarde e a devolução das 9 às 11 horas da manhã. Como se fosse o horário de check-in, check-out, mais ou menos. Okay. E as lojas abrem então de 9 até as 5 da tarde. Então, segunda a sábado. De segunda a sábado. Tá? Então Perfeito. não tem devoluções 24, não é 24 horas e domingo. É uma característica importante. Mais uma pergunta? Feriados também. Né? Fecha nos feriados. Só o domingo que seria a fecha feriado. Domingo também. e feriado está fechado. Perfeito. Então, gente, queria agradecer a participação. Obrigado a vocês. Que vocês tenham aproveitado o máximo possível desse bate-papo, que, ao meu ver, foi extremamente interessante, curioso, e que a gente tenha levado para vocês um pouco mais de cultura e de novas práticas e de boas práticas do mercado de turismo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, Go Affinity. Obrigado, cara, obrigado, hein?